Oi, gente, bem-vindas ao Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. Hoje daremos início ao nosso quadro Conectando Nós, onde teremos uma convidada ou um convidado batendo um papo conosco sobre a experiência dele em algum tema que consideramos relevantes ali para a psicologia e que acreditamos que pode acrescentar em alguma coisa para você que está aí ouvindo a gente. E para estrear esse quadro, teremos uma convidada hoje para conversar com a gente sobre os nós da psicologia, do marketing e da organização. Essa convidada é terapeuta do esquema, é mestranda, mas além disso ela trabalha com marketing para psicólogas, é psicóloga clínica, adora falar sobre organização, perfeccionismo, planejamento, mostra muito sobre o belo na rotina e fala muito sobre a importância de viver a vida com calma. E a dona de todas essas funções é ela, Luana Borba. Lu, seja muito bem-vinda aqui com a gente. A gente está muito feliz que você está estreando esse quadro com a gente. E aqui a gente espera muito que você fique muito à vontade, porque o Nós Entre Psi é esse lugar de conexão, vínculo e segurança e muita parceria entre nós psicólogas. Então fique à vontade e seja muito bem-vinda. Sim, meninas, Bem-vinda! muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui estreando esse quadro junto com vocês. Tenho certeza que a gente vai ter um papo muito bacana, então, obrigada. Que bom, que bom. Lu, para a gente começar assim, se apresenta você. Falamos aqui de tantas funções que a Luana tem, mas ninguém melhor do que você para falar um pouquinho da sua história. Ah, legal. Bom, eu sou a Luana, eu sou gaúcha, acho que essa é uma das primeiras coisas assim que eu falo Uhum. e traz Uhum. muito da nossa identidade assim também. Como vocês falaram, eu sou psicóloga, mas eu também trabalho como head de marketing no Psi do Futuro. E o marketing, ele tá na minha vida desde 2014. Antes de eu entrar na faculdade de psicologia, eu já estava trabalhando com isso, com o desenvolvimento de sites, com campanhas de Google, com fotografia, design, algumas coisas assim, para ter uma renda extra. Então, eu trabalhava com meu pai. E aos pouquinhos eu fui tomando gosto, aquilo foi se tornando uma renda principal, não só uma renda extra. E eu entrei na faculdade de psicologia, comecei a ter algumas crises assim, né? De, poxa, como que eu vou casar esses dois assuntos que eu gosto tanto, mas que lá na frente eu não sei se vai ter como juntar as duas coisas, né? E conforme o tempo foi passando, fui avançando nos semestres, entrou a pandemia também, aconteceu tudo aquilo. E nesse tempo, em 2020, que o Psi do Futuro foi criado. E quando eu encontrei o perfil da Alana, quando eu encontrei o Psi do Futuro, eu falei: caramba, que coisa incrível, que potência que é a gente juntar a saúde mental, esses conteúdos de qualidade para ajudar mais pessoas com as ferramentas do marketing digital, de uma forma ética, de uma forma segura, mas de uma forma também que nos estica, eu diria, para realmente fazer uma transformação no mundo de um alcance maior, né? De não colocar limites, de não colocar fronteiras ali no nosso trabalho enquanto psicólogas, que, para mim, pelo menos, era muito reduzido aos pacientes que eu atendi na clínica. Eu pensava que eu teria 25, 30 pacientes e que, para mim, isso seria o máximo, né? Seria, assim, o meu ápice. Talvez dar uma palestra ou outra, fazer algum tipo de grupo, alguma intervenção, porque sempre fui muito falante, então sempre gostei muito de dar aula, de estar nos trabalhos da faculdade e tudo mais. Então, eu imaginava que eu seguiria por algo nesse sentido, mas de uma forma que ainda assim, né, ela tem os seus limites, querendo ser físicos, geográficos, enfim. E através do marketing eu fui vendo essa possibilidade mesmo de ultrapassar fronteiras e da gente realmente trazer uma psicologia acessível. Quando a gente fala de internet, quando a gente fala desse nosso compromisso ético de levar nossa ciência para mais pessoas, a gente está colocando isso num lugar que não tem limites, né? Um vídeo que pode Uhum. tirar milhões de visualizações, é,
é muito diferente daquilo que o nosso, digamos assim, que a gente conseguiria fazer com as nossas próprias mãos, né, num espaço físico. Então, para mim, essa é a beleza de poder unir essas duas áreas e que tem sido, assim, pessoalmente, tem sido uma realização muito grande. Uhum. Que E legal, Lu, Lu, você assim, entrou saber. recentemente no mestrado, né? Acho que juntando ainda mais uma coisinha ali para essa parte que você falou da ciência, né? Conseguir colocar isso também junto, ter esse material de qualidade. Uhum, Uhum. uhum. E até pegando um pouco isso que você está trazendo, Lu, como é que você vê, então, assim, o papel das redes sociais hoje no mundo, assim, da psicologia, né? Você que está, assim, tão de pertinho, né, que tá aí nessa conexão e que a gente, né, eu vejo que isso é uma dor de muitas psicólogas, assim, tá, tenho a formação de psicologia, vou atender, mas e aí, nesse mundo novo, né, assim, como que é estar nas redes sociais, assim, como é que você vê isso, assim? Uhum. Eu diria que é um mundo novo, mas não é um mundo tão novo assim, né? Se a gente for ver o É. histórico de redes sociais, a gente já tem aí mais de 10 anos. Se a gente for considerar o Orkut, então, como uma rede Uhum. social, a gente já está nessa estrada há muito tempo. Só que a gente está muito mais como consumidor que como produtor de conteúdo, quando a gente fala de profissionais da saúde. E de uma forma Uhum. bem ampla, assim, o Brasil é um dos países que mais consome redes sociais no mundo. Às vezes a gente vê pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes, mas tem ali seu smartphone, tem ali o seu WhatsApp, que fica vendo os status ali das pessoas, tem o seu Facebook, muitas vezes. Então, a gente, claro, não é regra, mas a gente precisa reconhecer que existe sim um número muito grande de pessoas, de brasileiros, já que estamos falando a nível nacional, de brasileiros que estão nas redes sociais. Então, para mim, e até muito do que o Psi do Futuro compartilha, é esse lugar de que é uma posição até mesmo ética. A gente está onde as pessoas estão. Porque, afinal de contas, nosso trabalho, a gente não fala para as paredes, a gente não faz projetos sozinha sei lá, expõe em algum lugar. A gente precisa de pessoas. A nossa matéria-prima são pessoas. É transformar vidas. Então, claro que não é tudo nossa responsabilidade, tem a parte do outro lado também, a gente bem sabe disso. Mas aquilo que nos cabe é entender esse lugar que, poxa, onde tem pessoas que eu posso alcançar? Tem pessoas nas escolas, tem pessoas nos hospitais, tem pessoas, enfim, em universidades, em empresas, e tem pessoas nas redes sociais. Então, por que não esse também ser o meu campo de atuação de uma forma que eu não vou ficar ali, digamos, dentro de apenas uma caixinha profissional, porque ele é um espaço social. Assim como quando eu vou num aniversário, num evento, em algum lugar que eu tô com mais pessoas, eu não tô ali só com a minha roupagem, né? Só com o meu modo psicóloga em ação, mas eu também tô ali me divertindo, rindo, né? Descontraindo um pouco, sendo gente, né? Porque a gente é pessoa, nós somos Uhum. pessoas antes de sermos profissionais de qualquer coisa. E então, entendendo esse espaço que também existe nas redes sociais. Para mim, tem muito a ver com essa tradução, com essa adaptação de linguagem daquilo que nós somos no offline, né, na vida real, digamos assim, para como a gente transmite isso para a vida virtual, para o mundo online. Uhum, Uhum. uhum. E Uhum. o Que quanto é legal. importante, né, Lu, a gente olhar também por esse ângulo do offline, porque o que você fala muito ali é isso, né? O reflexo do offline mesmo para o online e vice-versa, né? Uhum. E uma coisa muito legal que você falou, assim, quando eu comecei a postar e transformei o meu Instagram em profissional, eu pensava muito isso quando me dava um pouco de vergonha ou quando eu queria evitar, eu pensava assim, não, mas eu preciso falar da psicologia, eu vou pensar isso aqui como um espaço para as pessoas saberem de psicologia, como um trabalho ético mesmo, né? Assim, poxa, eu tenho um conhecimento, então eu vou compartilhar e quem quiser ficar, quem quiser se beneficiar de alguma forma desse conhecimento, eu vou fazer. Então, vendo isso como uma parte do trabalho e, assim, não, é um compromisso ético meu, né, com a psicologia. E aí, quando eu pensava por esse lado, eu falava, não, então bora, vamos postar, Hum, vamos falar, né? Assim, eu vejo que tem muito isso, assim, da vergonha, né, Lu, das pessoas, das psicólogas, de postar, de estar ali,
tem muito essa questão da Demais. comparação, né? Assim também, assim, a gente começa às vezes a seguir várias psicólogas e aí acho que aquilo ali acaba até assim, fica um pouco embaçado pra gente. Então, o que que a gente vai postar, né? Porque parece que é coisa repetida. Enfim, isso é uma coisa que você escuta também? Nossa, todos os dias, o dia inteiro. Aham. Inclusive, o meu tema de mestrado, ele vai ser perfeccionismo em psicólogos, em terapeutas, porque, assim, Ótimo. tamanho é o impacto que eu diria assim, que essas travas emocionais, elas têm na área profissional. Então, quando a gente fala de profissionais da saúde no geral, assim, até teve um estudo que eu li, não vou saber citar ele aqui, mas que para profissionais da saúde, um dos esquemas mais prevalentes é justamente o esquema de subjugação. O que que é isso? É aquele modo que a gente assim está acostumado a viver, que é colocar a necessidade de todo mundo acima das nossas. Então, o paciente só pode atender domingo meio-dia. Não, se esse é um horário bom para ele, então, eu vou flexibilizar, porque, pô, domingo meio-dia, né? Ele vai ficar sem atendimento? Não, eu acho que não tem nada tão importante assim para fazer no domingo meio-dia. Eu consigo almoçar uma. Sei lá, para a pessoa ela achou caro R$ 150, então ela poderia pagar R$ 50. Não, tá bom, eu acho que esse aqui eu consigo flexibilizar. Só que aí flexibiliza para um, flexibiliza para dois, para três, para cinco, e é uma pessoa, né? Muitas vezes o que a gente vê na área da saúde são pessoas que não conseguem colocar esses limites claros entre aquilo que é importante para ela e aquilo que também é esse caminho de ajudar o outro. Então, você perguntou a questão de comparação, de insegurança, de vergonha e tudo mais. Isso. Existe algo que eu diria que, assim, quase que vem de fábrica quando a gente fala de profissionais da saúde, porque a gente sabe que o que nos leva a escolher uma profissão também são nossos gostos, nossa personalidade, né? A gente escolhe por um motivo, não é à toa que a gente escolheu psicologia. A gente tem esse lugar de querer Uhum. ajudar pessoas, realmente. Então, já meio que vem de fábrica, mas é uma coisa que a gente precisa olhar para dentro. Inclusive, ontem eu estava fazendo uma live, eu falei muito sobre isso, que é a gente, como é que eu vou dizer assim? Eu diria que é a gente mudar o nosso olhar para aquilo que a gente considera como sendo o ajudar o outro. Porque se o ajudar o outro custa a minha saúde, custa a minha qualidade de vida, custa o meu bem-estar, custa o meu lazer, custa o meu descanso, tá custando a minha vida de um lugar que não é saudável. Então, é olhar muito para isso e dizer, peraí, qual que é o limite? Onde que eu consigo colocar a famosa história da máscara de oxigênio, né? Como que eu consigo colocar a máscara de oxigênio? Primeiro em mim, garantir que eu tô bem, que eu tô ali cumprindo com todas as minhas necessidades fisiológicas, emocionais, sociais, que eu tô num lugar saudável, que eu tô vivendo a vida de uma forma tranquila, de uma forma boa, e que assim eu consigo ajudar muito mais pessoas. Eu não vou ajudar, eu não vou assim aumentar o meu impacto só na força do meu braço, conforme eu fico mais e mais cansada, mais e mais estressada, com mais burnout, me sentindo desvalorizada, atendendo pessoas e a conta não fechando no fim do mês. Isso não é sustentável a longo prazo. Então, eu diria que a gente precisa, enquanto profissionais de saúde, precisa muito mudar essa ótica. E o Eu quanto a gente acho, precisa estar bem, né, para fazer essa troca também, que aí não faz muito sentido mesmo. Deixa eu eu falar até acho, um pouquinho isso. eu acho que muito também é dos profissionais, acaba partindo dos psicólogos, um erro de confundir, né? A gente não tem um produto físico, não tem um produto, não tem, você não vai lá na loja, você quer comprar um produto, tá ali. O nosso produto, o nosso tempo e nós faz parte do produto que a gente entrega. E eu vejo muita dificuldade dos profissionais em enxergar isso, de que o seu tempo e você faz parte do produto que você entrega, né, pro seu paciente. Você vê isso, Lu? Sim. Resumidamente, vejo. Porque, como a gente fala de prestação de serviço, né? E na faculdade, assim, eu não sei vocês, mas eu não tive nada praticamente de empreendedorismo, de Não. gestão de clínica, de Zero. entender o que que é aquilo que eu tô vendendo para as pessoas. É assim, é uma coisa muito estranha, porque parece que eu tô vendendo um horário na minha agenda que a gente vai estar ali conversando e você vai, tipo assim, sempre ter aquele horário pra gente
descobrir o que vai estar acontecendo meio que junto com o paciente, assim. Então, eu acho que falta esse olhar um pouco mais empreendedor, porque quando a gente fala de psicologia, a maioria dos estudantes, a maioria dos profissionais quer ir para a área clínica. Isso é um fato. E a partir disso, a gente entende que você pode estar numa clínica com outras pessoas, então você pode ser funcionário numa clínica, você pode estar num plano de saúde, você pode estar, de alguma forma, envolvido ali com outras organizações e pessoas, ou você pode ser autônomo, que é um caminho que muitas psicólogas desejam, né? Talvez nem todas consigam, mas muitas querem ter a sua própria clínica, fazer o seu horário, ter mais independência, mais autonomia, conseguir faturar um valor maior também, né? Porque aí vão ter menos descontos, etc. Claro que tem os ônus também de gerenciar o seu próprio negócio, mas que isso não é ensinado. Então, existe muito essa dificuldade, eu diria, de separar um pouquinho as coisas, até porque, assim, ao meu ver, né, o material, muito do que a gente trabalha são as relações, são as emoções, os sentimentos, as situações do dia a dia, e isso tá o dia inteiro na nossa frente, né? Quando vem uma amiga desabafar porque o namorado fez tal coisa, quando vem uma irmã ou a mãe falar sobre alguma coisa que aconteceu no trabalho, é difícil a gente separar realmente, porque não, a gente é uma coisa só. Mas ao mesmo tempo, se para a gente não é claro o quanto que, tá bom, isso aqui é o serviço que eu ofereço, isso aqui eu consigo, digamos assim, entregar de graça só uma parte, porque não tem como acompanhar o processo inteiro, leva tempo, a pessoa não muda da noite para o dia. Eu posso dar uma orientação, um direcionamento, algo assim, só que é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Então, eu, por exemplo, eu brinco muito. Quando alguém vem desabafar, quando alguém vem falar alguma coisa, eu falo assim: ó, eu não vou falar como Luana psicóloga aqui, não, tá? Eu vou falar como Luana amiga. Então, você se prepara pra ouvir. Porque tem coisa que eu falo. Ah, Eu não vou, assim, sugarcoat, sabe? Algumas coisas. Porque eu não. Não que na sessão eu faça isso, mas na sessão eu vou muito mais no ritmo do paciente, muito mais daquilo que ele vai trazendo e respeitando um pouquinho mais ali onde é um assunto mais delicado, mais sensível. A amizade, eu falo, minha filha, você vem aqui, vamos ouvir então, vamos acelerar esse processo. E a aí a gente é Naizão um pouquinho fala mais, muito mais disso, intensa. né? A Naizão fala sobre o valor da nossa entrega mesmo, do trabalho, dos nossos estudos, das coisas que a gente realmente está trabalhando no processo, no tratamento do paciente, e o valor do afeto que a gente entrega ali, da nossa doação, que isso não tem preço. Que provavelmente é o movimento que você faz com a sua amiga ali, está fazendo por ela pelo afeto, pelo carinho. Isso não tem preço no mundo que vai pagar e não tem como mensurar. Mas o tempo de estudo, a entrega que você tem para aquele paciente, o tratamento tem valor, né? Se a amiga é psicóloga, então eu já abro o esquema assim na cara dela, eu já falo, ó, você tá fazendo isso, 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 pode parar com esse negócio. Não, brincadeira. Mas eu Não, acabo podendo ser muito mais direta, né? Nesse sentido, assim. mas é bom a gente ter esse grupo de apoio, né? Um apoiando a outra, isso faz todo sentido. Uhum, sem Muito dúvida. E a gente não bom. Ô, é psicólogo o Lu, tempo todo, né, gente? Imagina só. não. Não, nossa, Ô, tem Lu, uma pergunta que me tira do sério, assim, mas que eu levo para um lugar engraçado, porque acontece sempre. É quem não é da psicologia, que a gente tá conversando, tá, sei lá, num jantar com amigos, algo assim, e aí pergunta, o que que você faz? Ah, eu sou psicóloga. Ou quem já sabe que eu sou psicóloga, né, fala assim, ai, não, então a Luna vai estar analisando a gente, tem que cuidar. Eu falo, gente, não, analisar dá trabalho demais, vocês não sabem. Aham. Pode Eu ficar cobro por tranquilo que aqui a isso. gente tá só vivendo. Se acontecer algo, né, sempre tem uma coisinha ou outra que chama mais atenção, mas fica tranquilo, todo mundo tem seus BOs, eu tenho os meus, cada um tem os seus, a gente vai vivendo. Uhum. exatamente. Ô, Lu, você falou da questão dos esquemas, né, da subjugação e tal. E eu fiquei pensando quanto muitas vezes na relação terapêutica é importante a gente colocar esse limite no outro, né, que também é uma necessidade que muitas vezes as pessoas não tiveram atendidas. E colocar o limite faz com que a gente possa estar mais inteira naquela relação, né? E eu queria puxar um gancho desse estar inteira na relação e na profissão e até no marketing com a questão da constância, né? Muita gente fala a gente precisa estar constante na rede social. E quando a gente puxa com atendimento, com estudo, com vida social, com família e tudo mais,
Que dica você daria para estar constante nas redes sociais, tendo todas essas demandas, né, de atendimento, de estudo, de tudo mais, e também estar constante na rede social? Sim, nossa, maravilhosa a tua colocação, Fê. Sobre essa questão, primeiro, dos limites. Eu acho que é fundamental a gente entender o nosso papel de terapeuta, ele é muito, digamos assim, camaleão, né? A gente se adapta muito Uhum. com aquilo que o paciente está precisando. Então, tem paciente que vai precisar de mais demonstração de afeto e carinho, tem paciente que vai precisar de mais distanciamento e limites. Então, a gente poder se adequar e se moldar, assim, àquilo que é a situação, o que o paciente está nos mostrando, é fundamental para o nosso trabalho, né? Da mesma forma que a gente também precisa ter essa flexibilidade, essa adaptação quando a gente fala de redes sociais. Então, isso que tu trouxe da questão de constância, de conseguir, digamos assim, equilibrar mais esse prato dentro de tudo aquilo que a gente já tem para fazer, né? Porque a gente sabe que dá trabalho estar nas redes sociais. Mas uma coisa que eu diria que me ajuda muito são algumas, na verdade. Mas a primeira delas é: feito é melhor que perfeito. Então, só posta. Não fica ali horas para fazer um story, sabe? Não tem necessidade. Tem gente que bloqueia, que trava. Fala, meu Deus, o que eu vou postar? Posta o seu café, posta o seu livro, posta a vista da janela, posta você começando o atendimento do seu dia, posta uma frase motivacional que você leu. Não sei, mas posta alguma coisa, sabe? Vai descobrindo enquanto você faz. Porque enquanto você ficar só imaginando, só pensando, só planejando, primeiro que você não vai estar colhendo os frutos disso. Segundo, que você não vai estar aprendendo na prática aquilo que funciona para você ou não, aquilo que dá engajamento no seu público ou não, aquilo que tem a ver com a sua linguagem, com a sua personalidade ou não. Então, tem que aprender na prática, tem que fazer, botar a mão na massa. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que me ajuda bastante é documentar mais do que criar. Então, o que isso quer dizer? Se, por exemplo, essa semana para mim tem sido caótica. Tem sido uma semana incrível, só que muito intensa, com muitas áreas, com muitas coisas diferentes que eu tô fazendo. Eu praticamente não postei muito, só que eu usei isso também como conteúdo. Então, eu estou atenta ao que está acontecendo na minha vida, aquilo que eu estou refletindo sobre esse momento que eu estou vivendo, e eu tô falando, tá bom, eu tô com uma vida, todo um dia agitado, minha agenda, assim, teve um dia que eu não tive nem tempo, eu falei, nem meu almoço foi sozinha, meu almoço foi tipo, business, então, foi assim, das 8 da manhã às 10 da noite, que eu tinha aula ainda nesse dia, falei, cara, eu não tive um segundo sozinha, o que eu podia ter falado sobre isso? Eu fiquei estressada nesse dia, eu falei, eu fiquei pensando assim, né, um pouco. E, cara, eu não fiquei estressada, eu fiquei assim um pouco mais agitada, porque eu sabia que era um dia que ia me demandar um pouco mais de energia, então eu tava atenta a isso e fui focar no que era importante. Então eu posso usar isso como um conteúdo do tipo, gente, hoje é um dia que vai ser intenso por aqui, eu vou ficar mais off, nananã. É importante a gente encontrar esse equilíbrio entre a vida online e a vida offline. Me conta aqui uma coisa que você precisa fazer no dia de hoje, vamos fazer esse compromisso. Ó, eu tenho essa é a minha lista de tarefas, mas coloca aqui o seu compromisso comigo de uma tarefa que você vai executar hoje. Porque você pode falar, por exemplo, de perder tempo no celular, de se distrair, de foco, de atenção, etc., de várias coisas. Então, isso seria um conteúdo. Um outro conteúdo para mim, por exemplo, que assim foi gritante no meu dia. Gente, a Luana, ela é uma máquina de criar conteúdo. Você joga uma palavra, ela faz 5 stories com a palavra. É impressionante. É prática, Deu para gente. Todo perceber. mundo pode. Mas é essa reflexão, assim, porque tudo pode acabar virando conteúdo. E é isso que eu falo, é documentar mais do que tentar ficar tirando um coelho da cartola, sabe? Não é uma mágica. É muito mais sobre a gente compartilhar aquilo que a gente reflete sobre o nosso dia, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, o que a gente está estudando. Então, um outro, só para fechar, para não ficar também tão longo, mas um outro exemplo que eu poderia fazer nesse meu dia agitado, que eu passei o dia inteiro ali socializando, tendo reuniões, resolvendo coisas, é simplesmente dizer, cara, como faz falta a gente também ter um tempo sozinho. Você está encontrando esse equilíbrio na sua vida? Você está vivendo só para as demandas, só para os outros? Ou você também consegue encontrar pequenos espaços de coisas que são importantes para você? Porque eu digo assim, que mesmo para mim, nesses dias mais corridos, eu me sinto extremamente orgulhosa de dizer, cara, eu consegui resolver tal coisa com essa pessoa, eu consegui colocar esse projeto para frente, eu consegui estudar tal coisa, eu entreguei esse trabalho, eu fiz nananã. E eu falo assim, tá bom, foi intenso, foi cansativo, mas a minha vida tá caminhando para um lugar de construir algo que faz sentido para mim. Então não é maçante.
é cansativo, tem bastante coisa assim. Não romantizo o cansaço. Cheguei em casa ontem, assim, apaguei. Eu ia postar, não postei nada. Eu vou postar hoje. Inclusive, vou postar hoje falando assim, gente, ontem, cara, foi um dia incrível. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho do que aconteceu ontem. Pronto, isso não é um problema, sabe? Acho que entra nesse lugar, assim, de tirar um pouquinho as minhocas da cabeça e colocar as coisas no mundo. Ô, Lu, Tudo vira aproveitando isso, conteúdo. tudo, essa menina, Tudo. gente, é incrível, Elis. Você vai, ele conversa 2 minutos, ela te deu 10 ideias de conteúdo já. Lu, aproveitando esse gancho, acho que entra já um pouquinho num próximo tópico que a gente tinha pensado, que é falar sobre o que que você acredita sobre o erro, né, do psicólogo dentro ali da mídia. O que que ele pode estar fazendo errado? Porque tem tantas pessoas que, meu, tem conteúdos tão legais, elas são tão inteligentes, ela sabe daquilo que ela está falando, mas elas não engajam, não vira ali na rede social. Uhum. Primeiro, tem que entender, assim, que nem todo mundo vai gostar de fazer Instagram. Nem todo mundo quer fazer conteúdo. E isso não é um problema, né? Por mais que a gente entenda que esse é um lugar interessante para estar, que esse é um lugar que pode trazer, sim, muito resultado e deixar o seu trabalho bastante conhecido, não é uma obrigação, né? Você vai lá por escolha. Então, assim, ainda existem outras formas e formas muito potentes de divulgar o seu trabalho na sua cidade, na sua região, de você se tornar uma referência local ali, e isso também é muito válido. Mas trazendo para a parte de redes sociais, o que eu sinto assim que acaba sendo, eu diria assim, que dificulta um pouquinho o processo das pessoas se conectarem com os psicólogos, às vezes é uma linguagem muito técnica. Então, assim, a pessoa não consegue tirar do livro e colocar na vida real, sabe? Então, eu sinto assim que falta um pouquinho dessa habilidade mesmo de tradução. Porque uma pessoa leiga, talvez ela não vai querer saber sobre a crença de desamor e os malefícios que ela traz, sei lá. Ela vai querer saber, tipo, cara, o namorado não mandou mensagem, ela ficou pistola, ficou com ciúmes, ficou pensando um monte de coisa. Então, é, é entender um pouquinho mais disso. Assim, o que eu gosto muito na produção de conteúdo é pegar situações e trazer uma reflexão. Eu pego uma situação, eu conecto com a pessoa, eu gero identificação a partir de algo que acontece na vida dela, e a partir disso eu desdobro no conteúdo de psicologia. Posso trazer um pouco de causa, eu posso trazer um pouco dessa explicação, por exemplo, dos esquemas, posso trazer ali algumas orientações, algumas coisas que a pessoa pode fazer, que ela está passando por aquilo. Então, acho que isso é uma primeira coisa. A segunda eu acho que é o querer resultado imediato. Assim, é um mal da geração também. Só que às vezes é tipo, nossa, eu fiz conteúdo por um mês e não deu resultado. Me desculpa, mas assim, um mês, gente, não é nada, sabe? E às vezes é um mês, tipo, a pessoa fez 4 posts, fez um por semana, e que é milagre. Fala, gente, desculpa, marketing digital não é milagre. Milagre você vai conseguir em outro lugar, né? Mas assim, no Instagram, não é assim que funciona. Você precisa ter estratégia, precisa estudar, precisa manjar um pouquinho ali de comunicação, de design, de escrita, né? Às vezes eu vejo escritas muito confusas, posts muito longos. Então, é realmente conseguir adaptar essa linguagem técnica, essa linguagem vida real, digamos assim, para esse lugar das redes sociais, para um story dinâmico de 15 segundos, que é gostoso de ouvir, sabe? Que as pessoas vão querer estar ali mais próximas, sabendo mais. Então, eu acho que teria muito mais dessas soft skills, assim mesmo, né? Da parte de criatividade, de comunicação. Eu acho que é desenvolver um pouquinho mais nisso e se esticar. É saber, assim, que ninguém nasceu sabendo, todo mundo teve que aprender, todo mundo teve que começar de algum lugar. Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade em algumas coisas e vão ter dificuldades em outras. Então, pode parecer fácil. Ai, Luana, pra você é fácil fazer um story. Gente, se vocês verem os meus primeiros stories, eu tava assim, ó, congelada. Eu gravei ele, tipo, umas 15 vezes. Eu tava assim, dura na cadeira. E eu falava assim: oi, gente, tudo bem? Então, eu tava aqui estudando um pouquinho sobre ansiedade e eu queria compartilhar com vocês algo que me ajudou muito e eu espero que ajude vocês também. Nossa, hoje se eu vejo uma story assim, eu tenho vontade de sair correndo, porque demorou muito para chegar no ponto. Só que para algumas pessoas elas gostam desse tipo de conteúdo. Hoje não é um conteúdo que eu me identifico, porque eu vejo também que tinha muito mais um lugar de
ai meu Deus, o que que vão pensar? Será que eu vou falar alguma coisa errada? E agora eu tenho que ficar perfeita, eu tenho que tomar todos os cuidados. Tipo, ai, será que vai ajudar vocês? Porque eu tava estudando, então me ajudou, né? Então eu tava muito cheia de dedos. Hoje, eu já sei que eu não preciso mais estar tão cheia de dedos, que eu me sinto mais segura e mais confiante naquilo que eu tô falando. Claro que eu posso errar, claro que pode dar ruim, assim como já deu algumas vezes, no sentido de uma informação que foi equivocada, alguma coisa que aconteceu, eu falei, travei ali na hora, dei uma gaguejada, sei lá, e o story seguiu, sabe? Então, é diminuir essa cobrança de uma perfeição que, na verdade, ela não existe. Acho que dá Uhum. pra finalizar aí. Verdade, Sim. verdade. E eu acho que o mundo da psicologia, acho que não só a psicologia, né? A saúde tem muito esse receio do julgamento, e se eu falar alguma coisa errada? E se o fulaninho, coleguinha de trabalho ali, ver isso e achar? E acho que além disso, a interpretação também de quem está ouvindo, né? Às vezes a gente deixa uma coisa um pouquinho mais subjetiva ali, as pessoas vão ter um olhar um pouco diferente para aquilo, né? É. E é entender que, assim, numa relação, seja ela online, seja ela real, a nossa comunicação, a gente sempre vai buscar ser o mais claro possível, mas tem um lado que é a pessoa que está ouvindo. E a pessoa que está ouvindo, ela tem as suas lentes, ela vai pegar aquilo que para ela foi importante, ela vai se ater num detalhe que talvez para a gente passou despercebido. Então, eu já fiz um post, eu não lembro o que que eu escrevi, e aí veio uma pessoa problematizar uma frase. E eu falei, nossa, gente, mas tem que ter, minha opinião, tá? Tem que ter muita maldade no coração pra se apegar nisso daqui. Isso tem que ser todo o contexto que eu falei, sabe? Falei, cara, tenha bom Uhum. senso. Mas aí o que que eu fiz? Falei, poxa, olha, sinto muito que você que você viu dessa forma, mas no conteúdo em questão, eu falei sobre isso e isso antes de falar sobre tal parte. Então, eu acho que valeria a pena você ler de novo. Ah, meu, desculpa. Uhum. É que às vezes tem umas coisinhas assim que elas me indignam um pouco, porque, porque vem nesse lugar assim de que tá tudo bem uma pessoa discordar de você, sabe? Você não vai ser pior por causa disso. Você não vai ser a pior psicóloga do mundo se errou em alguma coisa, se alguém discordou de você em algum ponto. Mas é entender primeiro onde que tá a sua motivação, onde está o seu coração em compartilhar aquilo. Você se sente Você sente que você está compartilhando algo para ajudar pessoas de um lugar genuíno, ou você quer só postar por postar? Porque se a gente está indo num lugar genuíno, a gente pode reconhecer o nosso erro, assim como a gente reconhece na terapia com o nosso paciente. A gente não fala, olha, o pensamento que eu tive, a impressão que eu tenho é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Faz sentido para você? Se a pessoa falar não, você vai dizer, ah, tá bom. E vai seguir, né? A vida segue. Ela não para quando a gente erra. Então, eu acho que é encontrar a beleza nesse processo aí. Uhum. Ai, como é bom escutar você falando isso, Lu, assim. Porque acho que essa questão da autocobrança e nas redes sociais é um ponto muito, assim, é uma dor muito forte, assim, né, de todos os psicólogos, as psicólogas que eu conheço. Então é muito bom ver você, né, assim, falando vai, posta, né, não fica se preocupando tanto. Você também é ser humano e mostra isso também, né? Então, assim, que bom, muito legal ver teu trabalho. Eu admiro muito também, assim, todo esse movimento do Psi do Futuro, acho que realmente assim contribui muito para a visibilidade mesmo da psicologia. Então, assim, gosto muito, admiro bastante. Obrigada. Querida, imagina. Um prazer. Ô, Lu, a gente separou aqui algumas coisinhas, eu acho que você foi respondendo já nas respostas que você foi dando, né? Mas nas gravações que a gente vem fazendo, no final a gente faz um resuminho ali bem, bem rapidinho do que a gente conversou para dar um enfoque ali para quem está ouvindo aqui a gente. E como você é a nossa convidada, se você se sentir confortável, seria muito interessante para a gente que você fizesse esse resuminho. O que que você acha? Sim, nossa, a gente falou de tanta coisa, né? Mas eu acho que de uma forma bem abrangente, assim, quando a gente fala de Gente, marketing digital para psicólogas, quando a gente fala desse posicionamento nas redes sociais, é entender que não é uma obrigação, é uma possibilidade. E se é uma possibilidade, eu posso estar aberta para aprender, para descobrir quem eu sou nesse ambiente, para assim como eu tive que me descobrir como terapeuta, eu tive que me descobrir como talvez funcionária, como líder, como aluna, como professora, eu também posso me descobrir nesse lugar de uma pessoa que está compartilhando experiências, conhecimento, histórias ali com outras pessoas nas redes sociais.
Então, é tirar um pouco esse olhar só para fora. Eu gosto muito quando a gente olha para fora para buscar inspiração, para buscar referências. Aquilo que tá sendo feito, tá dando certo para outras pessoas e como que isso, digamos assim, ecoa também com aquilo que eu acredito, com a forma como eu quero me comunicar. E aquilo abastece o meu tanque para eu ter mais motivação, para eu ter mais energia, para eu estar num lugar assim, digamos, mais. Ai, me perdoem a expressão, tá? Mas é que me falta outra. Mas assim, um lugar mais alto astral, para que eu consiga entender que isso faz parte de um valor para mim, de algo que é coerente com o meu propósito, com a forma como eu quero ver a vida, e não como um lugar de, ai meu Deus, tem muita gente fazendo, ai, mas esse post deu ruim, ai, mas isso aqui. Então, assim, é um pouco do olhar o copo meio cheio, mas entendendo que ao mesmo tempo ele tá meio vazio. Então, é onde que eu me permito aprender e reconhecer os meus erros e saber que eu não sou perfeita e tá cada dia me aprimorando mais, mas olhando para o progresso que eu tô fazendo, olhando para, poxa, talvez antes eu levava 15 tentativas para gravar um story, agora eu levo 10, agora eu levo 5. Daqui a pouco eu vou chegar num lugar de levar uma tentativa e vou postar do jeito que for e vida que segue, porque eu tô em movimento, eu tô em ação. Então, eu acho que isso é a principal coisa, assim, é sair um pouco da nossa mente, sair um pouco das nossas cobranças, do nosso perfeccionismo, do nosso imaginário, da nossa comparação, e entrar de fato, e assim, arregaçar as mangas e ir pro jogo, sabe? Se descobrir, se divertir. É gostoso, sabe? Eu hoje encontro nas redes sociais um lugar de trocas tão genuínas, tão verdadeiras, que para mim é um prazer poder compartilhar. Eu sinto falta, quando eu não posto conteúdo, eu falo, eu sinto falta das trocas, das conversas que eles geram. Então, acho que é muito encontrar esse equilíbrio, encontrar esse ponto de equilíbrio aí para cada um. Isso torna a rotina ali, né, o planejamento muito mais fácil, essa organização do dia quando leva dessa forma mais leve, dessa autenticidade que vem ali, é genuíno também, né? Sim, com certeza. E para finalizar, então, Lu, a gente separou uma perguntinha para a gente fazer em todos os episódios para os convidados, que é você deixar uma mensagenzinha da Luana, que vem do coração dela, com todo carinho que ela tem, em uma frase para quem está ouvindo aqui a gente. E isso pode englobar qualquer coisa que tiver nesse coração. Qualquer coisa. Nossa, ó, tarefa árdua. Vocês viram que eu gosto de falar, né? Então, resumir em uma frase. Quando eu escrevo é mais fácil, assim, mas na hora de falar. Hum, olha, eu acho que o que eu diria para resumir, assim, toda essa questão, é olhar para sua jornada como algo único, para ver qual é o capítulo que tu quer escrever na tua história, o quanto que isso faz sentido para a pessoa que tu quer se tornar, para o profissional que tu quer ser. E, e de verdade, assim, encontrar um lugar de satisfação. Não é um lugar de estar tudo perfeito, não é um lugar de ter a rotina perfeita, a organização perfeita, nunca falhar nos planos e cumprir todos os seus checklists do dia. Mas é um lugar de satisfação com a vida que você está construindo, entendendo que você também é humana. Eu diria isso. Ah, é perfeito, perfeito. É bom estar aqui Nossa, ouvindo isso também. muito. Aham. Lu, assim, muito obrigada. A gente não tem palavras para agradecer, né? Tá aqui ouvindo tudo isso, criando esse laço, essa conexão. A gente está um pouquinho mais pertinho aqui, as meninas estão um pouquinho mais longe, mas aqui estamos todas no mesmo lugar, né? Queremos agradecer muito mesmo. E espero que a gente possa ir se encontrando aí de novo nesses momentos. Você em algum momento voltar aqui para falarmos de outras coisas, porque é um tempo tão curtinho ali, você tem tanta coisa para falar, a gente tem tanta troca legal para fazer. Então, quero agradecer você, quero agradecer quem está aqui ouvindo a gente também, deixar todos os nossos arrobas aqui para as pessoas também seguirem a gente, seguirem a Lu. Então, a gente tem o Nós Entre Psis, tem o meu arrobinha ali, que é o leticiamafisoli.psi, e o das meninas, cada uma pode falar ali o seu. O meu é shai.mb. O meu é Fer_Pegronce. E o meu é o @psido da Gouveia.
E para quem quiser me Lu. seguir Da também, Lu. então, o meu é @luanaborba, só que sem o último A, fica @luanaborba. Muito bom, gente. Nós vamos falar com todo o carinho que a gente conversou aqui também, pronta para essa troca. Lu, obrigada, meninas. Obrigada quem está ouvindo aqui a gente hoje também. Sim, Um obrigada, beijo. gente. Foi um prazer Obrigada, compartilhar com Lu. Foi um vocês. prazer. Um beijo. Um beijo, obrigada, Lu.